Êxodo 20, versículos 1 a 21, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, Senhor, que, como lemos na abertura, ela é lâmpada para os nossos caminhos, é luz para nós, Senhor. Nós amamos a tua lei e pedimos a ti que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã. Abençoa teu povo aqui reunido, Senhor, fala aos corações, desperta, nos orienta, nos conduz-nos nas tuas veredas para a glória do teu nome, Senhor. E manifesta a tua graça sobre nós. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações para a glória do teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Possivelmente, assim como eu, você já ouviu frases como a seguinte: cada cabeça, uma sentença. O que significa isso? Cada cabeça, uma sentença. Cada um tem sua opinião, cada um acha o que deve fazer e ninguém tem nada a ver com isso. Talvez você já tenha ouvido alguém falando para você também: o que é certo para você não necessariamente é certo para mim. Ou o que é certo para mim pode não ser certo para você. Cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quer. Ou alguém talvez já tenha te respondido até de uma forma mais ríspida assim: eu que sei o que é melhor para mim, não se mete na minha vida. Talvez você já tenha ouvido isso. E são palavras muito comuns, porque nós vivemos numa sociedade relativista. Vivemos numa sociedade em que as pessoas relativizam as coisas e ninguém quer estar sujeito a regras. Ninguém não, né? Mas muitas pessoas não querem estar sujeitas a regras e querem construir as suas próprias verdades e viverem a partir disso. Agora eu te pergunto: será que alguém pode crer que tudo é relativo? Tem pessoas que falam: não, tudo é relativo. Você acha que isso é certo, eu não acho. Você acha uma coisa, eu acho outra. O importante é cada um viver a sua verdade. Você vê isso, inclusive, pesquisando algumas frases para essa introdução. Eu achei em alguns veículos de comunicação, jornais, sites de internet, falando isso, e na mídia você vê isso sendo falado. Não, você tem que respeitar a diversidade, você tem que respeitar a opinião de cada um tem a sua opinião. E claro que nós respeitamos a opinião dos outros, mas isso não quer dizer que não existe uma verdade absoluta ou verdades absolutas. E mesmo aqueles que falam que tudo é relativo, se você fizer algumas perguntas para eles, você vai rapidamente perceber que não é bem assim. Por exemplo, se alguém falar, você
tiver uma conversa e a pessoa falar para você, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, você acredita no que você quiser, eu acredito no que eu quiser. Aí você pergunta para essa pessoa, se você tiver com um problema de saúde e o médico te passar um remédio, você vai tomar outro? Assim, você está com uma dor de cabeça muito forte e você toma um remédio para o coração. Já que tudo é relativo, a medicina também é relativa, a biologia é relativa, então o médico te passa para tomar uma dosagem e você toma 3 vezes ou 4. Tem gente que faz isso por conta própria, isso é muito perigoso. Mas provavelmente a pessoa vai falar, não sou maluco, vou tomar o remédio direitinho. Ou então você pergunta assim, tudo é relativo? Então por que é verdade que você no final do mês tem que pegar o seu salário para você? Pegue o seu salário e dê para outra pessoa, dê para alguém que está precisando. Não é tudo relativo. Esse mês pegue o seu salário e dê todo para alguém. Não, mas o salário é meu. Não, isso é relativo. Você não falou que tudo é relativo? Ou então, a pessoa chega e você fala assim, está vendo aquele prédio ali? Ele foi construído sem cálculo nenhum, não teve engenheiro, não teve nada, só saíram subindo de qualquer jeito, ele pode cair a qualquer momento. Pode subir lá, porque tudo é relativo, ele pode cair ou não. Dificilmente a pessoa vai se aventurar a fazer isso. Ou então, você andaria num avião pilotado por um artista plástico? Nada contra artistas plásticos, mas o piloto ali ele é um artista plástico, ele entende alguma coisa de aviação? Não, mas ele vai pegar e vai pilotar o avião. O cara entraria nesse avião? Certamente não. Ou se entrasse, fala, só tem um piloto de avião ali, mas ele está bêbado. Ele bebeu todas, mas ele vai pilotar, ele vai levar o avião para você. Será que essa pessoa entraria nesse avião? É claro que não. Então, quem diz que tudo é relativo, não está sendo verdadeiro. Não dá para dizer que, por exemplo, se tudo fosse relativo, você podia pensar se esse banco aí, ele te suporta ou não, você ia ficar meio preocupado sabendo se você ia cair no chão. Eu espero que ele te suporte até o final do culto, que ele é projetado para isso. Mas ninguém crê que tudo é relativo. Quem crê nisso, com todo respeito, é um imbecil ou um hipócrita. 2 palavras que começam com I, certo? Imbecil e hipócrita. Tá certo? Por que não está certo? Obrigado por me lembrar que a língua portuguesa também não é relativa. Ela tem regras. Então, hipócrita começa com H, imbecil começa com I. Então, é um imbecil começando com I ou um hipócrita começando com H, e bem lembrado que a língua portuguesa também segue regras, e graças a Deus por isso. Então, como é que a gente ia se comunicar, irmão? Como é que a gente ia falar um com o outro se cada um achasse alguma coisa? Eu acho que hipócrita significa uma coisa, eu acho que amor significa uma coisa, você acha outra. Ia ser difícil até de nos comunicarmos. Então, existem verdades absolutas. Quem nega isso não é sincero. Ou a pessoa não tem muitos parafusos ajustados na cabeça, ou é hipócrita. Fala uma coisa, mas vive outra. Porque ninguém vive sem entender que existam absolutos, porque eles estão aí, nós vivemos com absolutos. Você saiu da sua casa hoje, se você veio de ônibus, pegou um ônibus e acreditou que no letreiro do ônibus ele ia para aquele lugar lá. Você não pegou um ônibus escrito Candelária via linha amarela, esperando que o ônibus fosse para a Barra da Tijuca. Então, nós cremos em absolutos, todos vivem assim. A questão é em quais absolutos você crê. E o que acontece é que nossa cultura, muitas pessoas até entendem, não, tudo bem, em relação à medicina, à biologia, à engenharia, há uma série de questões que tem absolutos, não há coisas relativas. Se bem que hoje em dia o pessoal lá das teorias de gênero quer relativizar até a biologia, que é um absurdo, né? Mas, em relação a questões morais, não, tudo é relativo. Por que tudo é relativo? Quem garante isso? E o que nós vamos começar a ver a partir de hoje são aquele que é um resumo da lei moral do Senhor, os 10 mandamentos. A palavra de Deus, ela não tem meio termo. Ela fala o que é pecado, ela é afirmativa, ela não tem... Claro que alguns assuntos permitem opiniões diferentes, mas a lei moral de Deus, ela é única, ela é estabelecida. Então, quando Deus fala, não matarás, uma tradução mais correta será, não assassinarás, que na Bíblia você vê pessoas ligadas ao Senhor matando em guerras, mas é não assassinarás, quer dizer, você toma para si o direito de tirar a vida de uma pessoa, isso não há como relativizar. Não assassinarás é você matar uma pessoa por seu próprio ímpeto. Né? Numa guerra é um contexto diferente. Vamos falar isso quando falarmos do 6º mandamento. Não furtarás. Né? Não interessa se é um celular, se é um automóvel, se é uma coisa, não tem como relativizar. Roubo é roubo, segundo a palavra de Deus. Então, hoje em dia, a gente vive numa sociedade relativista que quer relativizar tudo que é moral. Mas o que vamos ver a partir de hoje é que os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus, não é toda a lei de Deus, a lei de Deus se estende, e Jesus depois resume mais ainda em 2 principais mandamentos, amar ao Senhor e ao seu próximo, mas ali nós temos a lei de Deus. Então, queremos agradar a Deus, queremos viver para a glória de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e, inclusive, os 10 mandamentos. Mas há um problema, irmãos.
Eu vou mencionar esse livrinho, quem quiser se aprofundar, é muito bom esse livro, comecei a ler, do Kevin D. Young, Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer. E o Kevin D. Young, nesse livro, ele mostra uns dados alarmantes. Ele falou que nos Estados Unidos, 14% dos americanos, apenas 14% dos americanos conseguem citar os 10 mandamentos. E os Estados Unidos, um país cristão, um país que foi formado lá pelos puritanos, um país com forte ênfase cristã, que já não é tanto assim, forte presença cristã na cultura, mas hoje, segundo essa pesquisa citada pelo Kevin D. Young, apenas 14% dos americanos, 14 em 100 pessoas, conseguem mencionar os 10 mandamentos. No Brasil, certamente não é muito diferente. Mas olha que curioso. Essa mesma pesquisa mostra que 25% dos americanos conseguem citar os 7 ingredientes do Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Quando eu estava lendo esse livro, eu me lembrei dessa música. E eu falei, meu Deus, eu estou entre os 25%, eu nem como Big Mac, se eu comer aquilo, eu fico azia 3 dias. Eu já não como McDonald's há 200 anos. Mas eu sei os ingredientes do Big Mac, que eu decorei essa musiquinha, que você talvez tenha decorado também. E 25% dos americanos conhecem todos os ingredientes do Big Mac. Os 7 ingredientes, eu até contei para ver isso mesmo, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo. São 7 ingredientes, conhecem, mas apenas 14% sabem citar os 10 mandamentos. E essa mesma pesquisa falou que 75%, 3/4 dos americanos, sabem o nome dos 3 patetas. Um filme antigo que tinha aí, mas todo mundo sabe, eu não lembro mais. Né? Mas lembra que ele era um filme ou uma série, os 3 patetas? Os mais jovens assim, que certamente não conhecem. Mas os menos jovens lembram. Então, o pessoal sabe o nome dos 3 patetas, 75%, 25% sabem todos os ingredientes, os 7 ingredientes de um Big Mac, mas apenas 14% dos americanos conhecem, conseguem citar os 10 mandamentos. Isso é terrível. Isso mostra o grau de degeneração da igreja americana, e no Brasil não é muito diferente, eu chutaria que é até pior. Porque a igreja brasileira ainda soma uma cultura de pouca leitura, de preguiça para aprender. O brasileiro ele tem dificuldade com leitura. Quando eu fiz o seminário em Martin Butzer, o pessoal começou a reclamar que a gente tinha que ler quase 2.000 páginas por semestre. 1.700, 1.800 páginas por semestre. E aí, quando o seminário veio da Alemanha para o Brasil, o pessoal reclamou. Os diretores falaram, muita leitura. O público brasileiro não está acostumado a ler, mas a gente já reduziu, que na Alemanha acho que eram 2.500 a 3.000 páginas por semestre. E a gente leu só 1.800. Por semestre, foram 7 semestres, então é muita leitura. Mas, para crescer, tem que estudar. Se você quer estudar teologia, você tem que se aprofundar. Ficar de corpo mole, de moleza, não vai aprender, então vai fazer outra coisa. Tem que se dedicar. Se você vai se dedicar a falar, você tem que se dedicar a ler. Se você vai se dedicar a ensinar, você tem que primeiro estudar. Então, lá no Martin Butzer, quem quiser entrar para lá, eu faço votos, é um excelente seminário, mas saiba que em 7 semestres, você vai ler a cada semestre aproximadamente 2.000 páginas, e na Alemanha é pior ainda. Porque a cultura brasileira é de pouca leitura, pouca reflexão, pouco estímulo à leitura. Então, aqui eu acredito que, se não é a mesma coisa, é pior ainda. Mas o que fazer, irmãos? Precisamos voltar a conhecer a palavra de Deus. Precisamos voltar a estudar a palavra de Deus. Precisamos voltar a conhecer o livro da lei. E, especialmente, falarei dessa série que está iniciando hoje, sobre os 10 mandamentos. Esse livro que eu mencionei, o Kevin D. Young, ele faz 2 perguntas-chave que são interessantes para nós pensarmos. Por que devemos estudar os 10 mandamentos e por que devemos obedecer os 10 mandamentos? Por que estudar ou conhecer? Eu vou botar assim, que eu acho que fica mais fácil da gente poder lembrar. Por que conhecer os 10 mandamentos ou estudar e por que obedecer aos 10 mandamentos? Então, nessa mensagem introdutória, depois a gente vai expor versículo por versículo ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, na verdade, vendo cada um dos 10 mandamentos aqui em Êxodo 20 e também que são repetidos em Deuteronômio 5. Mas hoje eu queria mais dar esse pano de fundo, esse panorama. Por que conhecer? Por que o povo de Deus precisa conhecer os 10 mandamentos? O autor, o Kevin D. Young, dá algumas respostas. Eu sintetizei o pensamento dele e vou botar 3 pontos aqui, como gosta o diácono Valquir, para a primeira resposta. Para a primeira pergunta, por que conhecer os 10 mandamentos? Por que precisamos conhecer essas palavras, ou as 10 palavras, como nós encontramos na Bíblia? 3 aspectos, por sua importância no Antigo Testamento, por sua importância no Novo Testamento e por sua importância na história da igreja. É fácil de gravar. Lembra do Antigo Testamento, lembra do Novo Testamento e lembra que a igreja não começou ontem. Não há um salto, irmãos. A igreja não acabou lá no ano 90, né, quando possivelmente João
morreu lá na ilha de Patmos ou algo parecido, e ressuscitou aqui no Pentecoste, na Rua Azusa, no avivamento pentecostal, no início do século passado, ou há 2 décadas. A igreja existiu ao longo desses 2000 anos. Então, como a igreja tratou os 10 mandamentos ao longo desses 2000 anos de igreja? É isso que veremos. Então, primeira coisa, por que devemos conhecer os 10 mandamentos? Por sua importância no Antigo Testamento. Volte lá para Êxodo 20, versículo 1, olha o que Deus diz. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vá comigo em Gênesis 15. Olha como esse texto lembra um outro momento na história da Bíblia. Gênesis capítulo 15. Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Gênesis 15, versículo 6. Deus fazendo uma aliança com Abraão. Ele diz assim, Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Leia de novo o versículo 7, por favor, em voz alta. Espera aí, vamos começar todo mundo junto. E disse o Senhor, vamos lá. Todos juntos. Espera aí, o Senhor disse também. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. E o texto de Êxodo 20, eu vou ler para você, diz assim, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o paralelo. É muito parecido, né? Para Abraão, Deus falou, eu tirei de Ur dos Caldeus e te trouxe para uma terra. E para os israelitas, ele falou, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o mesmo preâmbulo, a mesma iniciação que Deus faz aliança com Abraão, Deus fala assim para o povo, porque é um momento importante em que Deus está falando como ele trataria para com o seu povo. Então, esse aqui é um momento muito importante na história, a história da redenção, que é uma história só. Começa lá em Gênesis 3 com a queda do homem, que fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e Deus vem escrevendo a sua história, e esse momento é um momento muito importante. Então Deus fala, eu tirei vocês do Egito, e agora tenho coisas a falar a vocês. O Kevin DeYoung, que eu citei, ele fala o seguinte, existem muitas outras leis no Antigo Testamento, mas essas 10 primeiras, os 10 mandamentos, são fundamento para as demais. O que nós vemos aqui nos 10 mandamentos, as outras vão ser um desenrolar disso aqui. Por exemplo, vá comigo aí em Êxodo mesmo, volte para Êxodo. Agora no capítulo 21. Nós lemos na abertura os 10 mandamentos, e o 6º mandamento diz, não matarás ou não assassinarás. Mas o que aconteceria se alguém matasse alguém? Deus falou, não matarás. Mas se alguém matar, o que ia acontecer? Aí Êxodo 21, versículo 12, responde essa pergunta. Êxodo 21, 12. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até do meu altar, para que seja morto. Então, o que é esse capítulo 21? É o desenrolar do capítulo 20. Deus falou, não matarás. Aí, se alguém matar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser morta também. A não ser que tenha sido uma coisa sem intenção. É isso que o texto está nos dizendo. Então, o Êxodo 21 aqui, 12 a 14, é uma consequência lá do 6º mandamento. Ainda aqui no capítulo 21, versículo 15, lembra do 5º mandamento? Honra pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a Bíblia manda honrarmos pai e mãe. E se alguém desonrar pai e mãe, o que aconteceria? Êxodo 21, versículo 15, responde de uma forma muito delicada, bem carinhosa, tipo ursinhos carinhosos assim, versículo 15. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe? Então, daí a gente conclui que Deus leva muito a sério a autoridade paterna, né? Coisa bem diferente da nossa cultura. Nossa cultura despreza, né? Os jovens são exaltados, os pais são desprezados, mas Deus leva a coisa tão a sério que não é quem matar, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. E no versículo 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será? Meu Deus, que pesado isso, né? Mas é o tamanho da seriedade que o Deus trata
A honra que devemos dar ao pai e à mãe, que está no 5º mandamento. Então, honra pai e mãe. Se a pessoa desonrar, ferir ou amaldiçoar seu pai, é digno de ser morto. Meu Deus. Mas é como Deus leva a sério. E a nossa cultura não leva a sério. Então, por que a gente está vivendo essa bagunça, irmão? Por que a igreja está tão fraca em tantos aspectos? Será que não é porque a gente perdeu de vista o que Deus chama de importante na sua palavra? Um outro exemplo ainda. O que acontecesse se alguém furtasse? O 8º mandamento. Não furtarás. Aqui em Gênesis 22, eu amaria se essa lei fosse aplicada aqui em nosso país, a gente seria um país muito próspero. Olha o que diz Êxodo 22, versículo 1 a 4. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará quantos? Quantos bois? E 4 ovelhas por uma ovelha. Podia ter assim, se alguém roubar a Petrobras, em 1 milhão pagará 5 milhões. Se alguém roubar o INSS em 50 milhões, vai ter que pagar, não sei nem fazer a conta, 250, ia ser uma maravilha. Ou ninguém ia roubar, ou quem roubasse ia ficar o resto da vida ou mais pagando para restaurar aquilo que roubou. Então, se feriu o 8º mandamento, não furtarás, era tratado dessa forma. Agora, vamos ver a inteligência, a sabedoria de Deus na sua lei. Você acha que isso acontecendo ia ter muito furto, ia ter muito roubo, ia ser igual a nossa cidade bendita do Rio de Janeiro? Se o cara soubesse que se roubar um celular tinha que dar 5, se você roubar um iPhone, eu não sei quanto custa um iPhone, sei que é caro, vamos botar aí, de 5 mil reais. Se você roubar um iPhone de 5 mil reais, você vai ter que arrumar 25 mil reais e dar para o cara que você roubou. Ia ter bem menos roubo, né? Então, Deus, na sua sabedoria, propôs leis boas, leis santas, e deu a solução para quem ferisse lá o mandamento de não furtarás. Olha o que diz o versículo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o ferir não será culpado do sangue. Eu ouvi dizer que parece que nos Estados Unidos há uma lei baseada nesse mandamento. Você está na sua casa, você tem porte de armas, alguém invadiu a sua casa de madrugada para roubar, você matou o bandido, você não é preso, você é liberado, porque, confirma isso, Bruno? Porque você está matando alguém em legítima defesa. Mas, tem um porém aí, no versículo seguinte, versículo 3, se porém já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Olha como ia ser bom isso. Os políticos brasileiros terão que fazer restituição total, aqueles que roubaram. Senão, ele vai ser vendido como escravo. Olha, a gente ia viver num país tão maravilhoso. E quem inventou essa lei, né? Foi o próprio Deus, irmãos. Se aquilo que roubou, versículo 4, for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Os 10 mandamentos dão base para muitos outros mandamentos da lei do Senhor. Pois, ferindo um dos 10 mandamentos, a lei vem mostrar o que deveria acontecer. Existem outras leis que você não vai ver um paralelo tão direto com os 10 mandamentos, mas podemos entender de forma geral que eles resumem, e o resumo mais precioso, o próprio Senhor Jesus apresentou para nós ao falar de amar a Deus como o próximo, o resumo da lei e dos profetas. Então, primeira coisa, por que conhecer os 10 mandamentos? Pelo seu valor no Antigo Testamento. Porque nós entendemos melhor o Antigo Testamento se entendermos que muita coisa que a gente lê aqui deriva daquelas 10 palavras. Mas não só no Antigo Testamento. Segundo ponto, por que conhecer os 10 mandamentos? Por causa da sua importância no Novo Testamento. Vá comigo em Marcos capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Jesus e o chamado jovem rico. Marcos 10, 17, diz assim a palavra de Deus. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Jesus não era muito politicamente correto, não. Mas possivelmente por quê? Aquele cara se achava muito bom. Então ele falou para Jesus, bom mestre, mas na verdade ele também se achava muito bom. Então Jesus já deu logo um corte nele. Por que você me chama que é bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E Jesus é Deus também, mas ele estava falando como homem. Você conhece o mandamento, não mate, está lá nos 10 mandamentos, não cometa adultério, 7º mandamento, não furte, 8º mandamento, não dê falso testemunho, 9º mandamento, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe, 5º mandamento. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem,
dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus está falando? Mostrando que ele sim cumpriu alguns dos mandamentos, mas Jesus aqui não citou o 10º mandamento. Não cobiçarás. Aquele homem cobiçava, aquele homem amava as suas riquezas, Jesus tocou na ferida dele, que é o que a lei faz. A lei mostra a nossa fragilidade e como necessitamos de um Salvador. Então Jesus aqui, ele mostra o valor dos 10 mandamentos, citando apenas alguns deles. Siga mais à frente, em Romanos 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Só para citar alguns textos, irmãos, não há tempo de entrarmos em mais detalhes, mas esses eu creio que já são suficientes para a gente ver. Poderíamos mencionar muitos outros textos de como o Novo Testamento exalta o valor dos 10 mandamentos. Romanos 13, perdão, Romanos... Não, eu falei errado, é 13. Eu escrevi errado no meu rascunho, mas no meu esboço. É Romanos 13. Depois eu vou corrigir aqui. Romanos 13, versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, de novo, 7º mandamento, não mate, 6º mandamento, não furte, 8º mandamento, não cobice, 10º mandamento, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo, que é Levítico 19, 18. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo não invalida os 10 mandamentos. Ele não fala, aquilo não tem valor não, agora o que vale é o amor. Ele fala pelo contrário. A evidência do amor, que você ama alguém, é você cumprir os mandamentos. Se você ama o seu cônjuge, você não vai adulterar. Se você ama o seu próximo, você não vai furtar. Se você ama alguém, e mesmo que você tenha problemas com ela, você não vai matá-lo. Então, o cumprimento, Paulo não fala, despreze os mandamentos, que agora a gente está no tempo da graça, vivemos pelo amor. Não! Ele fala, o amor é justamente refletido na prática em cumprirmos os mandamentos. Então, ele exalta os 10 mandamentos. E mais uma... Aqui, texto do apóstolo Paulo, vá comigo lá em 1 Timóteo, para encerrar essa parte. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículos 8 a 10. Paulo falando da impiedade dos seus dias, que em nada difere da dos nossos dias. 1 Timóteo 1, versículos 8 em diante. 1 Timóteo 1, versículo 8. Paulo já começa falando assim, sabemos que a lei é boa. Então, ele já começa a exaltar, como faz em Romanos 7, que a lei é boa. O problema está em nós, que somos pecadores. Mas a lei de Deus é boa. Sabemos, versículo 8, que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos. Aí ele começa a citar pessoas que ferem os mandamentos. Para os que matam o pai e a mãe, estão deixando de honrar, 5º mandamento, pai e mãe, ainda estão praticando assassinato. Para os homicidas, ferem o 6º mandamento, não matarás. Para os que praticam a imoralidade, podemos enquadrar no 7º mandamento, não adulterarás. Para os que se entregam a práticas homossexuais, que a Bíblia condena claramente, como vemos nesse texto e em outros. Para os sequestradores, eles furtam, não o bem de alguém, mas furtam a própria pessoa, ferem o mandamento, não furtarás. Para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, há um mandamento que fala, não farás juramento falso, não darás falso testemunho, e para tudo que se opõe a essa doutrina. Paulo, mais uma vez, está exaltando os mandamentos e mostrando o valor da lei de Deus. Então, irmãos, os 10 mandamentos tinham muito valor no Antigo Testamento, continuam tendo no Novo Testamento. E na história da igreja, que é o terceiro e último ponto, para respondermos essa primeira pergunta. Por que conhecer os 10 mandamentos? A história da igreja, irmãos, eu tive a alegria dessa semana concluir mais uma etapa lá das gravações sobre teologia, da matéria de teologia histórica do IBR-MEC, concluir a parte da reforma, ainda falta a parte final, mas está mais perto do fim do que antes. Mas tive a alegria não só de concluir uma etapa, mas também de estudar algo que tanto me alegra, que eu dei aula sobre credos e confissões, documentos que na época da reforma a igreja produziu, os 10 mandamentos estão lá, irmãos. A igreja, na sua instrução catequética, ou seja, ensinando os novos na fé, as crianças, sempre se valeu dos 10 mandamentos. Sempre colocou isso no pacote do que ensinar aos seus filhos. Os credos, as confissões, os catecismos,
da época da Reforma, e mesmo ao longo da história da igreja, muitas vezes se basearam no Credo dos Apóstolos, no Pai Nosso e nos 10 Mandamentos. A igreja sempre ensinou, nesses 2000 anos de história, a igreja ensinou aos novos convertidos e às crianças os 10 Mandamentos, o Pai Nosso e o Credo Apostólico. Hoje, que se faz pouco isso, o que temos hoje é uma igreja fraca. Você pensa, mas hoje em dia ninguém se preocupa mais em ensinar 10 mandamentos, o Pai Nosso, Credo Apostólico. Importante ser para a igreja, levantar a mão, ficar bem suado no louvor, ficar bem agitado, sentir bem e depois ir para casa achando que você vai ter mais uma semana cheia de motivação para vencer a vida. Essa igreja é fraca. Essa igreja, diante da perseguição, não vai suportar. Essa igreja, diante das dificuldades, vai sucumbir. Esses crentes são frágeis, não aguentam honrar a Cristo com as suas vidas, mas a igreja, ao longo de sua história, com as suas falhas, sempre instruiu os crentes nos 10 mandamentos, no Pai Nosso e no Credo Apostólico, não somente nisso, mas é a base do catecismo. Por exemplo, o catecismo de Heidelberg, que eu já citei várias vezes aqui, ele é dividido em 52 dias do Senhor. É para cada dia, cada domingo, cada dia do Senhor, você estudar algumas respostas das suas 129 perguntas. 11 dos 52 dias dedicados ao estudo do catecismo de Heidelberg, 11 de 52 dias do ano são dedicados aos 10 mandamentos. Catecismo Menor de Westminster, 42 das 107 perguntas são sobre os 10 mandamentos. Catecismo Maior de Lutero, mais da metade das perguntas é sobre os 10 mandamentos. Então, historicamente, a igreja entendeu que é fundamental conhecer os 10 mandamentos para a igreja ter vigor, para a igreja ter força. Então, por que conhecer os 10 mandamentos? Porque ele tem valor no Antigo Testamento, ele tem valor no Novo Testamento, e ele tem valor em toda a história desses 2000 anos de igreja. E hoje, que a igreja pouco valoriza, não é à toa que temos uma igreja fraca, que pouco conhece a fé, pouco conhece a palavra e pouco resiste às investidas de Satanás. Mas, para concluir o segundo ponto, primeiro, por que conhecer? Por que obedecer aos 10 mandamentos? Primeiro, os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Nos 10 mandamentos nós vemos o caráter do nosso Deus, que é santo. Deus revela dele mesmo. Não, os 10 mandamentos não são só para a gente cumprir, a gente agradar a Deus e falar, Deus, eu fiz tudo o que o Senhor queria. Deus ali está revelando o que tem valor para ele. Deus está revelando do seu caráter. Então, quando Deus fala, voltando lá para Êxodo 20, vai lá comigo em Êxodo 20, logo no início, no cabeçalho aí dos 10 mandamentos, Deus diz, Êxodo 20, versículos 1 e 2, então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta como libertador, como redentor e como Deus daquele povo. Então, os 10 mandamentos refletem o caráter santo de Deus. Segundo ponto, por que devemos obedecer aos 10 mandamentos? Porque eles revelam quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus e hoje em Cristo. Você, o tempo não vai permitir, mas se você puder, leia depois o capítulo 19 de Êxodo. Deus faz uma aliança com o seu povo. O que Deus faz? Deus vê a aflição do povo lá em Êxodo 3, Deus se revela a Moisés na sarça, Deus derrama as 10 pragas sobre o povo do Egito, Deus liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho e chega ali em Êxodo 19, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com o povo. Como se Deus falasse, arranquei vocês do Egito, fiz uma aliança com vocês, Êxodo 19, e agora Êxodo 20. Êxodo 19 que fala que o povo é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, é um povo que foi escolhido por Deus. E agora em Êxodo 20, Deus diz o que espera daquele povo. Então, porque Deus é santo, e os mandamentos são santos e bons, nós como povo de Deus, nós como quem declaramos, tu és o meu Deus, devemos cumprir e observar esses mandamentos. E o terceiro e último ponto, porque eles revelam o desejo de Deus para nós, seu povo. Então, por quem Deus é? Um Deus santo. Ele revela um mandamento santo. Por nós pertencermos a esse Deus e por ele desejar que nós sejamos santos. O Kevin DeYoung, no livro que eu mencionei, fala, a salvação não é a recompensa pela obediência. Nós não somos salvos porque obedecemos. A salvação é a razão da obediência. Por que fomos salvos? Nós obedecemos. Olha a sequência que aparece aqui em Êxodo. O povo é liberto do Egito, Deus faz uma aliança com o povo, aí Deus dá a lei para que eles cumpram. Isso nós vemos claramente, por exemplo, em Efésios 2, que fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que homem nenhum se glorie. Então Deus está tirando todo o nosso mérito, todo o nosso orgulho, e falando, ó, a fé, a salvação é pela graça, vem da fé, que é dom de Deus, nós não podemos salvar a nós mesmos, mas em Efésios 2,10 ele fala, porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, uma vez que fomos salvos, uma vez que Deus libertou o povo do Egito, levou para o Sinai, fez uma aliança, ele agora dá as leis que o povo deve observar. Uma vez que nós fomos salvos do pecado, do domínio do diabo, uma vez que fomos salvos do domínio da nossa própria carnalidade, Deus nos salvou, agora ele mostra como ele deseja que nós vivamos.
Então, por que conhecer os 10 mandamentos? Porque o povo do Antigo, o povo do Novo Testamento e o povo da igreja ao longo de 2 anos sempre valorizou essas 10 palavras. E por que obedecer? Porque elas revelam quem Deus é, revela quem nós somos em Deus e revela o que Ele deseja para nós como seu povo. Uma vida que glorifique o seu nome. Vá comigo em Deuteronômio para concluirmos. Deuteronômio capítulo 4. Lembra que Deuteronômio é uma repetição. Deus repete o que ele já havia falado. Moisés está aqui prestes a entregar o povo para entrar na terra prometida. E Deuteronômio 4. Versículo 1. Deuteronômio 4, versículo 1. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Versículo 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha que lindo o versículo 7. Leia em voz alta o versículo 7 comigo, por favor. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Deixe-me seguir. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus e aos... Então é o filho, pai ensinando ao filho, e mais à frente, como avô, ensinando aos netos as palavras de Deus, que falarei daqui a pouquinho também na reunião com pais. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, aquele evento lá de Êxodo 20, quando o Senhor me disse: reúna todo este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também os ensinem aos seus filhos. Versículo 13. De novo, falando de ensinar aos filhos. Vamos falar sobre isso na reunião daqui a pouquinho. Então ele ensinou a sua aliança, versículo 13. Ele ensinou a sua aliança que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Aqui nós vemos que a própria palavra de Deus faz menção aos 10 mandamentos. Algumas versões trazem como as 10 palavras. Seria uma tradução mais precisa do hebraico, mas as palavras ali também têm o significado de mandamentos. Então Deus estabeleceu isso para que nós honremos o nome do Senhor. Então precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Eu li no início do culto, Salmo 119, o salmista diz que ama a lei do Senhor. Há testemunhos diversos na palavra de Deus. O próprio Cristo, lá em João 14, 21, ele fala: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Muita gente hoje anda com camisa: eu amo Jesus, com faixa, Jesus é o meu Senhor, mas na hora de não adulterar, na hora de não furtar, na hora de não fazer as coisas, não lembra que ama Jesus. Mas se amamos a Jesus, devemos viver do jeito que ele deseja. O que falei no início, relativismo moral, cada cabeça a sua sentença. Isso aí não vale para a medicina, não vale para a engenharia, não vale para o salário no final do mês e também não vale para a lei moral, pois Deus estabeleceu uma lei moral que é importante não só para os cristãos, mas para os judeus e para praticamente todo o Ocidente. Influenciou muitos povos ao longo de muitos séculos, milênios. Deus revelou a sua vontade para nós. Só que tem um problema nisso. Os 10 mandamentos, eles são uma espécie de um preâmbulo. É como se Deus... Aqui parece um tratado, o Nelson falou sobre isso numa aula de escola dominical, é como um tratado de suzerania e vassalagem. O que é isso? Um povo ia dominar outro povo. Um povo numa guerra ganhou um outro povo. Aí agora o rei daquele povo fala para esses vassalos, aqueles que ele ganhou, o que ele quer que eles façam. Deus ganhou Israel, libertou do Egito, trouxe ali para o monte, e agora Deus está falando o que ele quer para aquele povo. É como um soberano falando: é assim que eu quero que vocês vivam. Só que é uma diferença muito grande, irmãos, entre Deus e os povos e os deuses falsos desse mundo, entre Deus e os reis
dos povos que conquistam nações nesse mundo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus soberano, é um Deus que é Senhor, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus santo, 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 mas é um Deus também misericordioso e compassivo. É um Deus que é Pai. Então, ele, sabendo que nós não conseguiríamos cumprir, que o problema dos 10 mandamentos não estão nos 10 mandamentos, eles são perfeitos, são lindos, são maravilhosos. O problema está em mim, o problema está em você, que nós não conseguimos cumprir. Nenhum de nós passaria pelo crivo dos mandamentos de Deus. Em algum momento você vai ticando assim, ia encontrar uma falha, como veremos nas próximas mensagens. Não há como escapar. Todos nós, pela corrupção do nosso coração, mais cedo ou mais tarde, nos inclinamos para aquilo que desagrada a Deus. Se Deus fosse somente como um rei soberano que dominou um outro povo, ele ia nos matar, ia nos exterminar, ia acabar conosco. Mas o que ele fez? Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então também você faz, tudo bem, eu preciso olhar os 10 mandamentos, que o povo do Antigo Testamento observava, ou deveria observar, o povo do Novo Testamento valorizava. A igreja, ao longo de seus 2000 anos de história, sempre entendeu que é fundamental no catecismo, no ensino dos novos convertidos e das crianças, entendendo que os velhos convertidos já teriam isso na cabeça, né? Se aprendeu quando novo, já passar o resto da vida com os 10 mandamentos na cabeça, o que não é a realidade da maioria dos cristãos hoje. Sempre entendeu que isso é importante. Nosso Deus é santo, Ele está revelando o seu caráter, revelando o que Ele quer para nós. Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas eu não consigo. Eu sou pecador, eu inclino para o mal, a minha mente às vezes viaja, eu penso coisas que não deveria, eu desejo coisas que eu não deveria, eu faço coisas que eu não deveria, ou deixo de fazer coisas que deveria fazer. Mas Deus, sendo um Deus soberano, mas também um Deus amoroso, Ele enviou seu Filho. E em Cristo, a lei é cumprida. Jesus cumpriu toda a lei. Ele não teve pecado. E a lei, como falei até ontem no batismo, ela nos aponta a necessidade de um Salvador. Irmãos. A lei não é somente para nós cumprirmos e agradarmos a Deus. A lei é para mostrar que nós não podemos salvar a nós mesmos. A lei escancara a nossa necessidade de um Salvador. Essa é a má notícia da lei. Mas a boa notícia do Evangelho é que o Salvador já veio. Jesus Cristo veio, Ele morreu por nós. Então, estamos livres da lei, como li ontem lá em Romanos 6, no batismo. Então, podemos pecar deliberadamente? Paulo responde, de modo algum. Não podemos viver deliberadamente em pecado se de fato somos do Senhor. Mas temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos convence do pecado, nos fortalece. E aí vamos buscar a Deus em jejum, como temos feito, em oração, na palavra do Senhor, na comunhão uns com os outros, para cumprir os mandamentos e agradar ao Senhor, sabendo que não dependemos dele para a nossa salvação, graças a Deus, dependemos dos méritos de Cristo. Então, ao longo desses próximos meses aí, vamos nos debruçar mandamento a mandamento, domingo após domingo, refletir. Eu espero que essas palavras ditas por Deus venham inundar nosso coração de santo temor e de vontade de glorificar a Deus, viver uma vida que glorifique a Ele. Não baseada nos nossos méritos, mas baseadas nos méritos de Cristo, que morreu na cruz sem pecado, o que veremos agora na ceia do Senhor. Os irmãos vão preparar, podem se posicionar.